Vamos abrir, irmãos, nossa Bíblia em Lucas capítulo 12. Vamos ler do 13 ao 21. Lucas 12, do 13 ao 21. Diz a palavra de Deus assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: Um campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Oremos, irmãos. Santo Deus, fala pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Aplica, ó Deus, o poder desta palavra, Senhor, em nossa vida, para que, ó Deus, saibamos entender a riqueza do viver para Cristo, a riqueza do viver para o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque a cada porção da Tua palavra nós somos instruídos a seguir a Tua vontade e fazer de acordo com tudo que o Senhor tem nos ensinado na Sua verdade. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós desejamos, todo ser humano deseja, no fundo do seu coração, ser uma pessoa afortunada. É claro, quem é que não pensa nisso? E a palavra de Deus não nega essa realidade. Milhares e milhares de pessoas seguem uma onda de verdades, e nós sabemos, irmãos, de verdades de riqueza, e nós sabemos que nós somos ricos para tudo aquilo que em volta de nós está, que está em volta do nosso viver. Tudo que temos ou desejamos ter. E muitas vezes nós não somos ricos para Deus. Nós enriquecemos desde nosso próprio ego, com um orgulho, até mesmo a chegar a idolatrarmos muitas coisas que nos afastam do Deus Todo-Poderoso. E nós muitas vezes caminhamos assim, sem perceber quanto estamos distante do Deus Todo-Poderoso. É verdade que muitos são ricos, mas são humildes, são pobres de espírito, porque sabem que dependem da graça e misericórdia do Senhor. Você acredita nisso? Existe sim. Enquanto muitos pobres não são humildes, mas são prepotentes, porque nada sabem da verdade de Deus, não seguem os princípios da palavra de Deus. Irmãos, nós muitas vezes temos afirmado que abominamos a riqueza, desprezamos a fortuna, o ser próspero, mas em nossa caminhada nós buscamos ser escravos de um trabalho, escravos de um emprego, para conseguirmos ter uma casa, conseguirmos ter alimento, conseguirmos ter o vestir, o calçar, o lazer, o carro, a viagem, etc, etc, etc. Não é por ser Deus dono da prata, dono do ouro, e não só disso, a Bíblia só fala disso, mas nós sabemos os valores que nossa terra tem. Deus é também dono do nióbio,
do alumínio, do cobre, do estanho, do ferro, do manganês e níquel. Tudo isso faz o nosso país um dos países mais ricos do mundo. Mas não é por isso que Deus permite e dá riqueza aos seus. Ele dá porque quer, a quem quer, e onde Ele quer e como Ele quer. Abraão teve grande prosperidade. Jacó driblou a malícia, a inveja, a trapaça do seu sogro e estrategicamente se tornou abundante. O rei Davi foi um homem riquíssimo. Por só pedir sabedoria e não longevidade, nem riqueza e nem a morte dos seus inimigos, o Senhor disse a Salomão: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. 1 Reis 3, 12 e 13. O rei Uzias fez o que era reto perante o Senhor. E lá em 2 Crônicas 26, 5 está escrito assim: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar em tudo, nas batalhas, nas riquezas, até onde ele obedeceu a Deus, foi um homem próspero. Mas, irmãos, segundo esse texto que nós lemos, o que é ser rico verdadeiramente para com Deus? O que é que Jesus estava falando ali? É ser rico no que diz respeito a Deus. O que é que você vive que diz respeito a Deus? Nós temos, irmãos, que ter foco. Os grandes investidores e os instrutores de investimentos sempre ensinam as pessoas que investem ter foco, visar aquilo que você quer, o objetivo que você quer, onde você quer chegar. Então nós, para sermos ricos no que diz respeito a Deus, nós temos que ter foco em tudo o que diz respeito a Deus, em todas as coisas. Investir em uma vida consagrada ao Senhor, ter interesse pelos tesouros dos céus, não só pelos tesouros da terra. Nós sonhamos com os tesouros da terra, nós desejamos, nós almejamos ter isso e ter aquilo, mas ter interesse primordialmente pelos tesouros dos céus. Veja, o homem que do meio da multidão pediu para Jesus ordenar seu irmão repartir com ele a herança, estava confundindo as coisas ali. Ele não estava entendendo qual era o ministério de Jesus, ele não estava entendendo por que Jesus estava ali. Jesus perguntou a ele: quem o constituiu juiz ou partidor entre ele e seu irmão? Irmão, Jesus virá sim para julgar, mas naquele momento estava ali para a salvação dos perdidos. Aquele homem tentava misturar as coisas do mundo com a religião. Ele estava mais preocupado com a vida presente. Ele estava naquele momento ali mais preocupado com o ter, com as coisas que ele poderia ter. J.C. Ryle, um comentarista desse texto, ele afirma que se pode asseverar que a avareza é um dos pecados mais comuns do mundo. A avareza é um dos pecados mais comuns do mundo. Nenhum outro há para o qual o coração seja mais propenso. A avareza causou a queda de alguns anjos, ao não se acharem contentes com seu primitivo estado
e almejarem coisa maior, cargo maior, posição maior. A avareza foi o pecado que expulsou Adão e Eva do paraíso e que trouxe a morte ao mundo. Jesus então passa a apresentar a parábola de um certo homem muito rico, mas que sua mente estava focada tão somente nas coisas terrenas. Tão somente nas coisas terrenas. Como se fosse dono da sua própria vida, ele planeja administrar suas posses, ordenando que tudo se fizesse segundo a sua própria vontade, como ele queria, como ele tinha arquitetado, como ele tinha organizado na sua mente, como deveria ser. Simplesmente ordenaria a sua alma para descansar, comer, beber, regalar-se, porque tinha inúmeros bens para muitos anos, não precisava de Deus. A sua insensatez, a sua avareza atrapalharam os seus planos, porque Deus pede a sua alma, a alma daquele alucinado. E agora, para quem seriam as coisas que ele tanto tinha juntado, tanto tinha trabalhado? Exatamente assim, meu irmão, é exatamente assim, minha irmã. O que entesoura para si e não é rico para com Deus. O que é que estava faltando naquele homem? Ser rico para com Deus é ser rico no que diz respeito a Deus. É ter conhecimento, ter interesse pela palavra de Deus. É viver a plenitude do amor de Deus. É viver a verdade do nosso Deus Todo-Poderoso. Para nós, muitas vezes, nós condenamos as pessoas que têm muito, mas muitas pessoas que têm muito servem a Deus, e muitas pessoas que não têm nada não querem servir a Deus, querem buscar o muito sem Deus. Mas, irmãos, o que tem que estar primordialmente e transbordando do nosso coração é a plenitude do amor do Senhor. Nós precisamos viver esta plenitude desse amor em nossa caminhada, amando a Deus em primeiro lugar, dando prioridade ao amor a Deus, dando prioridade ao amor de Deus. Veja lá em 1 Coríntios 13, os versículos 4 a 7, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que deve estar no nosso coração. Esse deve ser o amor que deve estar em nossa vida nos momentos mais difíceis, assim como nos momentos de alegria, no momento de júbilo, no momento de festa. É vivendo esse amor que somos genuinamente cristãos, somos fiéis e somos ricos para com o nosso Deus e Pai. Por isso, irmãos, nós não podemos pensar diferente. Um bilionário deste mundo pode ser rico para com Deus. E muitos que se dizem pobres de espírito não são ricos para com Deus. E para muito isso é impossível acontecer. A gente pensa sempre o contrário, mas tudo para o Senhor, tudo é possível. Alguém disse: o céu é lugar onde chegam muitos poucos reis e muitos poucos ricos. E esses poucos são aqueles que em constantes perigos lutam com obstáculos e tentação em seu caminho de salvação. Esses poucos ricos, por terem riquezas, eles em constante perigos lutam
com obstáculos e tentações em seu caminho de salvação. Esses poucos administram suas riquezas, mas incrivelmente busca, em sua luta ferrenha espiritual, ter e amar os tesouros dos céus. Mesmo com muitos e grandes compromissos seculares, eles procuram ser ricos para com Deus. Riley diz que a importância da riqueza espiritual, ou ser rico para com Deus, é a verdadeira sabedoria que o ser humano deve ter. É o melhor meio de prover as necessidades da vida futura. Sábio, diz ele, é quem pensa apenas nos tesouros. Sábio é quem não pensa apenas, preste atenção, nos tesouros da terra, mas também nos tesouros dos céus. Ele não está dizendo que você não pode, não deve, não tem que pensar nos tesouros da terra. Ele diz que sábio é quem não pensa somente nos tesouros da terra, mas também nos tesouros dos céus. Podemos dizer que um homem é rico em coisas espirituais quando é em graça, quando é em fé e quando é em boas obras. O que é que nós temos feito? Como temos usado a graça de Deus em nossa vida? Como temos usado a nossa fé? A fé que o Senhor implantou em nós. Um homem é rico em coisas espirituais quando atende a Jesus e compra ouro refinado no fogo, como está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Ele é rico para com Deus quando tem certa a morada eterna no céu, a morada que não é feita por mãos humanas. Esse é rico para com Deus. O homem é rico quando o seu nome está escrito no livro da vida e quando é herdeiro de Deus e co-herdeiro por meio de Cristo Jesus. Tal homem é verdadeiramente rico e o seu tesouro é incorruptível. Sua herança não acaba. Nenhum mortal o pode arrebatar. A morte não pode roubar, nem a morte o pode roubar. Tudo lhe pertence, e o que tem atualmente não se pode comparar ao que terá no porvir. Essa riqueza será muito maior no porvir. Essas riquezas estão ao alcance de todos os pecadores que procuram a Cristo para recebê-lo. Você pode ter essa riqueza se você procurar a Cristo com esse propósito de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, e vão estar disponível essas riquezas. Não descansemos enquanto não a possuirmos, pois somos vítimas da perseguição, do ridículo e do desprezo desse mundo. Consolemo-nos, sabendo que o juiz universal já disse: tu és rico. O juiz universal já disse: tu és rico, Apocalipse 2:9. Somente, irmãos, tão somente o verdadeiro cristão é verdadeiramente rico e sábio. Só o cristão pode dizer que tem riqueza, que tem sabedoria. Somente aquele que segue a Cristo, somente aquele que vive o amor de Cristo, somente aquele que vive para glorificar e exaltar o nome do Senhor, pode dizer que é rico e é sábio. Independente, preste atenção nisso aqui, independente da riqueza que fizermos e ou conseguirmos, tenhamos a sabedoria de Deus em nosso coração e vivamos a generosidade cristã e sejamos, antes de tudo, ricos para com Deus. O problema do homem é a ganância pela herança e o ignorar a obra salvadora de Cristo Jesus. O problema do homem é a ganância pela herança e o ignorar a obra salvadora de Cristo Jesus. Aquele que teve uma enorme produção em suas terras não rendeu graças a Deus. Estava tudo bem, ele tinha conseguido, tinha trabalhado, tinha produzido. Qual é o problema? Qual é o pecado?
Mas ele não rendeu graças a Deus, tornou-se rico para si mesmo e armazenou tudo para regalar-se, pensando que viveria eternamente. Entenderam? Ele poderia sim ter toda a sua riqueza, ele poderia sim viver com tudo que ele tinha, com tudo que ele conseguiu. O texto não fala que ele roubou, o texto não fala que ele tomou das pessoas pobres. Ele poderia sim ter toda a sua riqueza, mas ser verdadeiramente rico espiritualmente, rico para com Deus. Deus não requer a sua vida por sua grande produção, por ter ele alcançado uma considerável fortuna, mas por sua atitude insensata, orgulhosa, egocêntrica. Sim, o Senhor pode permitir ou dar-te riqueza neste mundo, mas a riqueza que pertence eternamente é a riqueza para com o nosso Senhor e Deus. Entendeu? A verdadeira riqueza é a riqueza de Deus. Muitos crentes, muitos cristãos conseguem uma coisinha, abandonam a igreja, conseguem uma coisinha e vai-se embora curtir a vida, e vai igual a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque tem dinheiro, porque tem riqueza, porque conseguiu, porque trabalhou, e conseguiu honestamente. Mas onde é que está o problema? É abandonar Deus, é não render graças a Deus. Deus não estava lhe culpando por você ter conseguido, não. Deus não estava lhe culpando por você ser rico, ser afortunado, por você conseguir o que você conseguiu, mas porque você não rende graças a Deus, e porque você o abandona. Você é rico para com tudo que você tem, você é rico para com esse mundo, mas não é rico para com Deus. Esse é só o problema. Não existe outra surpresa nisso. Essa é a surpresa que nós temos quando nos achamos ricos das coisas do mundo e não ricos para Deus. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, irmãos, e que nós não vivamos como aquele homem, pensando que somos dono da nossa vida, dono do mundo, dono das coisas, mas trabalhemos e vamos enriquecer sim, vamos ser afortunados, vamos ter fortuna sim, vamos trabalhar para isso, porque a fortuna, a riqueza é de Deus, tudo é de Deus, tudo pertence ao Pai. E se nós trabalharmos e conseguirmos, e se nós buscarmos e conseguirmos, e se nós lutarmos e conseguirmos, certamente com Deus tudo isso será abençoado. Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus.